Olá! Muito bom dia! Eu sou o Pedro Quintão e esta é mais uma mensagem da série Café com Fé. Aqui você começa o seu dia sob as bênçãos do Altíssimo. E hoje é quarta-feira, dia 12 de fevereiro de 2025. E eu tenho uma palavra do Senhor diretamente para o seu coração. Meu irmão, minha irmã. A oração do Pai Nosso não é apenas, melhor dizendo, uma das orações mais conhecidas de todos os tempos. Mas é um dos textos, um dos conteúdos, de uma maneira em geral, mais famosos de toda a história da humanidade. Até mesmo quem não faz parte de um contexto religioso conhece as palavras de Jesus Cristo que formam o que ficou conhecido como a oração do Pai Nosso. E uma das partes do Pai Nosso, conforme está registrado em Mateus capítulo 6, versículo 11, diz assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Jesus, ao ensinar o Pai Nosso, ele está nos ensinando como orar a Deus. E este versículo que nós acabamos de ler é um dos ensinamentos de Jesus, de uma forma que nós devemos nos direcionar a Deus, pedindo a Ele, portanto, o pão de cada dia. Este pão de cada dia pode ser entendido, sim, como o alimento físico, o alimento literal para o nosso corpo, o arroz, o feijão, etc. Porque todos nós precisamos dessa provisão para sobrevivermos. Precisamos de comida em cima da mesa. Portanto, Jesus nos ensina a pedir a Deus por isso, a confiar que Deus irá prover na nossa vida. Seja prover através do fruto do nosso trabalho, seja prover através de outras pessoas que vão estender a mão para aqueles que necessitam de alimento, mas não têm condições de adquiri-lo. Então Jesus está nos ensinando a pedir a Deus e a confiar em Deus em relação à comida que estará em nossa mesa. Contudo, não se trata apenas desse tipo de alimento. Não é apenas uma referência ao alimento físico, mas também ao alimento espiritual. Jesus nos ensina a pedir a Deus o pão nosso de cada dia, no sentido também do alimento para a nossa alma. Em certo momento, Jesus mesmo, ele equipara a palavra com o pão. Quando o diabo faz a tentação contra Jesus no deserto, o diabo vira para Jesus e fala assim: olha, se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. E aí Jesus replica da seguinte forma: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.
Ou seja, Jesus faz uma equivalência entre o pão e a palavra. E por que isso? Porque o pão é visto como o alimento mais básico da mesa. É visto como o alimento que simboliza aquilo de simples que está na nossa mesa, mas é o simples que alimenta. É o simples que está ali diariamente, mas que nos dá força, compreende? Até hoje, o pão é um dos alimentos mais baratos para se comprar. Então, o pão representa essa simplicidade e esse alimento sempre presente na mesa das pessoas. Já era assim na cultura da época de Jesus. Então, Jesus pega o pão, que é esse alimento simples, sempre presente, e ele equivale à palavra. Por quê? Porque a palavra também deve estar sempre presente no nosso dia a dia. E também de uma forma simples. O nosso contato com a palavra é simples no sentido de natural. Esse lidar com as Escrituras deve ser para nós algo simples, no sentido de natural, de corriqueiro, de fazer parte do nosso cotidiano. Assim como faz parte, assim como é uma ação simples, ir na padaria e comprar aquele pão quentinho. É por isso, então, que Jesus faz essa linha entre pão e palavra. E o pão é um alimento que, geralmente, se compra diariamente, correto? Eu digo geralmente porque eu aqui em casa, por exemplo, com a minha família, nós comemos pão que não é do dia especificamente, chamado o pão dormido. A gente coloca na misteira, na chapa e come. Mas eu digo assim, num sentido cultural, o pão é um alimento que se compra diariamente. E é por isso que Jesus fala do pão nosso de cada dia nos dá hoje. Porque assim como o pão deve ser adquirido hoje, o pão que é o alimento da nossa alma, o alimento espiritual, também deve ser adquirido hoje. Em outras palavras, meu irmão e minha irmã, o alimento espiritual, o pão que alimentou a sua alma ontem, não pode substituir o pão que vai alimentar a sua alma hoje. Quer ver um exemplo disso, fazendo um paralelo? Lá no livro de Êxodo, está escrito que Deus enviou o maná do céu para alimentar o povo. E juntamente com isso, Deus deu uma orientação para o povo de que ninguém poderia armazenar este alimento. Ou seja, o maná de hoje não poderia ser guardado para ser comido amanhã. Não. O maná de hoje, que Deus derramaria do céu hoje, só poderia ser consumido na presente data, pois no dia seguinte Deus enviaria outro maná. E depois de amanhã, Deus enviaria outro maná, e assim consecutivamente. Então percebe o paralelo quando Jesus fala do pão nosso de cada dia nos dá hoje? Ele está pegando um princípio lá do Antigo Testamento, de que o maná só servia para hoje também. Portanto, meu irmão e minha irmã, o convite aqui é o seguinte: a minha busca por Deus, a minha busca pelo pão que vai alimentar a minha alma, deve ser uma busca diária. E quando eu falo pão espiritual, o pão que alimenta a alma,
Não é uma coisa que eu tirei da minha cabeça, não. Porque o próprio Jesus se autodenomina pão da vida. Por isso que eu estou dizendo aqui repetidamente que tem o pão, que é o alimento físico, e tem o pão, que é o alimento espiritual. Jesus fala que é o pão da vida. O pão que desceu do céu, fazendo também uma referência a essa passagem do maná de Êxodo. Portanto, eu não posso armazenar o meu alimento, o meu pão espiritual de ontem, pensando que vai servir para hoje. Não, Deus falou que era para não fazer isso com o maná. E Ele também nos orienta a não fazermos isso com o pão da vida, com o alimento espiritual. O que eu busquei do Senhor ontem, e quando eu falo buscar, eu me refiro à oração, leitura da Bíblia, por exemplo, foi válido para ontem. Os ensinamentos que eu adquiri, eu vou usá-los pelo resto da vida. Mas hoje eu também preciso fazer uma nova busca para eu aprender algo novo da parte do Senhor. E amanhã a mesma coisa. E depois de amanhã também. Em suma, é uma busca diária. Porque o contrário disso é eu pensar: domingo eu já fui na igreja, domingo eu já ouvi a palavra, então o que eu ouvi domingo vai servir para me alimentar a semana toda, até o outro domingo, até domingo que vem. Não! Deus nos orienta a realizarmos uma busca diária, a nos alimentarmos diariamente do pão da vida, assim como diariamente nós nos alimentamos do alimento físico, para o bem do nosso corpo, do nosso organismo. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Então busque ao Senhor todos os dias. Todos os dias. Busque esse pão da vida diariamente, para que diariamente você possa alimentar a sua alma. Amém? Que Deus te abençoe grandiosamente e até a próxima.